Aqueles que estão te vendo e te ouvindo no dia a dia, quais são as dicas práticas para que cada um possa se preparar para esse momento de transição planetária, André? Eu diria assim, Delmar, que aproveitar cada momento para fazer o bem. Não o bem para salvar-se, não o bem para ficar famoso, não o bem para ser um religioso bom, mas fazer o bem para tornar-se bom. Não viemos aqui vender livro, não viemos aqui divulgar literaturas de autoria de A, de B ou de C. Mas, dentro da sua pergunta, nós temos o próximo romance do Espírito Lúcio, que está sendo já editado, vai ser editado, lançado agora, dentro de alguns dias, fala dos herdeiros do novo mundo, os que vão herdar a terra. E dá essas explicações que você pergunta, mostrando o que fazer. Diante dos ensinamentos de Jesus, como nos conduzir nesse processo para herdarmos a terra. Essa é uma coisa que é importante a gente meditar. O que é que nós podemos? Na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, nós encontramos Kardec indagando: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e garantir a sua posição futura? E a resposta é não. É preciso fazer o bem. Em que dimensão? Em que limite? No limite do seu tempo? Não. No limite do seu dinheiro? Não. No limite da sua conveniência? Não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças. Perfeito. Porque nós vamos ser responsáveis por todo o mal que decorra de um bem que a gente tenha deixado de fazer. Então é uma coisa, a responsabilidade de viver. Eu vou pedir para você repetir, porque essa é uma frase, né, que ela vai e volta, e a pessoa ouvindo uma vez só, ela fica um pouco até confusa. A pergunta é: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e garantir a sua posição futura? E os Espíritos respondem: não, não basta. É preciso fazer o bem, no limite das suas forças, porque cada um será responsável por todo o mal que decorra de um bem que tenha deixado de fazer. Então isso é de uma responsabilidade um pouco maior do que aquela que no dia a dia as pessoas supõem, não é, André? Eu costumo dizer, Delmar, que depois que a gente aprende certas coisas na doutrina espírita, muita gente chega à doutrina espírita porque tem medo de morrer. Sim. Eu não sei o que vai ser de mim depois que eu morrer, o que vai acontecer comigo, será que eu vou para o nosso lar? Eu costumo dizer que depois que a gente descobre certas coisas, na verdade a gente começa a ter medo de viver e não fazer o que deveria ter feito. Dentro do teu trabalho, aqueles que estão te vendo por primeira vez ou não te conhecem, você tem um programa na Rede Boa Nova de rádio. Isso. Qual dia e horário? Todas as quartas-feiras nós temos o programa Alegria de Viver, às 14 horas na Rede Boa Nova. E também livros, você falou. Quantos livros você... Nós temos a alegria de ter já participado com o Mundo Espiritual de 11 livros espíritas. E também temos uma televisão na internet, se você me permite, onde estão, inclusive, programas falando sobre essa temática. Sim. Nós temos o site mensagefraternal.org.br e temos a televisão 24 horas no ar, a TV Alvorada Espírita, que fala sobre temáticas espíritas ao longo de 24 horas. E aí as pessoas encontrarão também esses arquivos, obras espíritas, programas de televisão, programas de rádio, falando sobre todos estes temas, incluindo este que nós estamos tendo a honra aqui de abordar hoje. E agora, as suas considerações finais, André? Agradeço o carinho de todos, a simpatia da Delmar, que nos deixa muito à vontade, o carinho desta emissora. E gostaria de dizer que você é muito importante. Esta é a sua reencarnação mais importante, da qual você vai definir o seu futuro. Ou ficará na Terra num planeta melhor, num planeta renovado, ou será missionário de Deus num planeta pior. Essa escolha não é Deus, não é Jesus, não é nenhum espírito que faz. Somos nós que vamos fazer pelo bem que estiver inserido no nosso contexto verdadeiro. Essa aqui é uma notícia que vem da NASA, que o asteroide Apófisis, ele tem 20 milhões de toneladas, com 270 metros de diâmetro, né? E esse asteroide está sendo monitorado pela NASA. Apófisis passará à Terra no dia 13 de abril de 2029. Corre o risco de se chocar, mas segundo a agência não vai oferecer perigo, né, real. Ele pode ser encarado como uma ameaça futura,
né? Pois na passagem ele vai ser desviado por uma janela espacial, ele pode ser desviado por uma janela espacial, que quem controla isso é Deus, né? Com certeza, e poderá chocar com a Terra em 2038, bem no auge da transição planetária. Enquanto voltará a passar perto de nós, ainda com mais de 1 quilômetro de tamanho, o estrago será muito grande. A ameaça está sendo monitorada, né? Então, gente, isso aí é uma ameaça real. Fim dos tempos é uma mensagem do Espírito Erasto, que ele fala assim: os Espíritos do Senhor, vindo alertar-vos frequentemente sobre os cuidados que deveis ter na condução de vossas vidas e no desempenho de vossas tarefas, digo-vos que cada uma das oportunidades que tendes será importante para a vossa libertação definitiva, se souberdes reconhecer e aproveitar. Observai o mundo. Sólidas instituições ruem todos os dias, e os poderosos encaram com espanto a sua impossibilidade de deter o processo de desmantê-lo, que se avoluma e se amiúda com a velocidade nunca vista. Quer dizer, Ike Batista aí que perdeu toda a fortuna dele. Catástrofes financeiras, sociais, geográficas estão acontecendo ainda em seu início. Então ele está dizendo que está tudo no início. A situação se manifestará de forma irreversível e apenas quem tem olhos de ver enxergará o perigo. Como disse o profeta maior, chegando esse tempo, quem estiver nos telhados não desça, quem estiver nos campos não volte para casa, e quem estiver nas estradas não olhe para trás. É aí dos que foram pegos no erro dos dias. Quem falou isso foi Jesus, né, na Bíblia. Ainda terá de vir quantas vozes para falar-vos das obviedades. Escutai os espíritos. Eles têm vindo alertar sobre as providências que precisais tomar para enfrentar o mau tempo. Ouvi a voz dos profetas que clamam há mais de 3.000 anos e 500 anos, anunciando que todas as coisas acontecerão. Quanto a vós, cristãos, não falam só dos espíritas, de todos, né? Um pequeno contingente apenas pode ser considerado parte dos que permanecerão na Terra. Isso é muito importante. A maioria pronuncia o nome do Senhor, mas seus corações estão longe dele, nas atitudes, né? Sucumbirão para mundos de atraso, onde a necessidades mais simples terão dificuldades de serem atendidas. Gente, isso é muito grave. Ele está dizendo que a maioria dos religiosos que se dizem crentes em Jesus não praticam amar o próximo como a si mesmo. Então a gente precisa olhar para dentro de nós e verificar se a gente se encaixa nisso. Porque muitos espíritas pensam que só vai para mundos inferiores os criminosos, os grandes corruptos, os grandes maldosos da humanidade, né? Mas aqui está dizendo que não. Aqui é um alerta importante. Vivei, pois, de forma a exemplificar a mensagem do Evangelho, único tesouro que deveis acumular para vós, e distribuir entre os que estão convosco na estrada da vida. Instruí-vos nas santas verdades, repeli a vaidade, o orgulho, a inércia, a preguiça, né? E a falsa modéstia que vos induz a criar valores em vós que ainda não possuídes em verdade. Então, quer dizer, a gente tem uma ideia errada de nós mesmos, né? Paz e sabedoria, Erasto, Espírito Erasto, Sociedade de Estudos Espíritos Allan Kardec, São Luís. Então, é uma mensagem muito grave para todos nós. Todos nós que estamos aqui achamos que somos bonzinhos, mas será que somos mesmo? O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias momentos perigosos devem vir, tempos de perigos, e ele listou umas 15 coisas que têm a ver com caráter. No livro de Timóteo na Bíblia, escrito no 1º século depois de Cristo, o discípulo avisa: os homens serão egoístas, gananciosos, orgulhosos, arrogantes, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, vaidosos, amigos dos prazeres. A grande transição, a mensagem recebida pelo Divaldo do espírito de Joana de Ângeles, que é um espírito altamente evoluído, que vai reencarnar daqui a uns 10 anos e que vai ajudar o planeta nessa transição. Então é um espírito que tem credibilidade, né?
Opera-se na Terra, nesse largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Quer dizer, mudanças em duas áreas, né? Isso porque os espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade, estão sendo submetidos por outros mais elevados que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma nova era de paz e de felicidade. Os espíritos renitentes na perversidade, nos demandos, na sensualidade e vileza, como os corruptos, muito apegados ao dinheiro, que fazem tudo para ter dinheiro e conforto, egoístas pensando só em si, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor. Quer dizer, vão sofrer como se fosse uma penitenciária em outro planeta, né? Por outro lado, aqueles que permanecerem nas regiões inferiores, estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando os hábitos infelizes a que se tem submetido, podendo avançar sobre a governança de Deus. Quer dizer, Deus vai dar oportunidade para todo mundo, né? Caso se oponham às exigências de evolução, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões primárias entre as raças atrasadas, tendo ensejo de serem úteis e de sofrer efeitos danosos de suas condutas. Úteis como? Eles reencarnam lá e raças mais atrasadas que eles. Como eles desenvolveram a inteligência aqui um pouco, eles ajudam aquele planeta a evoluir. Sofrem lá e, ao mesmo tempo, ajudam o planeta a evoluir. Concomitantemente, espíritos nobres que conseguiram superar os impedimentos que os retinham na retaguarda estarão chegando a fim de promoverem o bem e alargarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando infatigavelmente na reconstrução da sociedade, então, fiel aos desígnios divinos. Quer dizer, espíritos evoluídos estão vindo para o planeta Terra e reencarnando. Emmanuel já está com uns 12 anos de idade. Joana de Anjos vai reencarnar. Vários espíritos inteligentíssimos vão reencarnar, que constam aí na história da humanidade, para ajudar nessa etapa muito delicada. Olha, ela fala que os combates apresentam-se individuais e coletivos, né? Tanto no âmbito individual, nesses casos dos casamentos, que marido mata a mulher, esses conflitos terríveis, né? E coletivos também, pessoas querendo residência, que moram na favela, fazendo passeatas, né? E todo mundo querendo do governo alguma coisa, e o governo tem dinheiro para atender todas as demandas? Não tem. A sociedade precisa fazer a sua parte também, principalmente aqueles que têm mais. Então ela diz aqui, ameaçando de destruição a vida com hecatombes inimagináveis. Então ela fala da loucura, né? A loucura decorrente do materialismo dos indivíduos atira-os no abismo da violência e da insensatez, ampliando o campo de desespero que se alarga em todas as direções. Isso é muito importante. Muitos vivem só para si, tanto ricos como classe médias, né? Se preocupando só com suas vidas. E os outros que estão relegados estão também preocupados com as suas vidas, e ninguém ajuda ninguém, e aí a coisa fica numa situação desesperadora, né? Aí ela fala aqui, ó, esfacelam seus lares, desorganizam os relacionamentos afetivos, desestruturam as instituições, né? Vocês desculpem aí a leitura meia, né? A turbulência vence a paz, conflito domina o amor, a luta desigual substitui a fraternidade, né? A gente está vivendo um momento assim. Mas essas ocorrências são apenas o começo da grande transição, quer dizer, a gente só está começando, né? Vem coisas piores. A fatalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona plenitude. A rebeldia que predomina no comportamento humano elegeu a violência como instrumento para conseguir o prazer que não lhe chega de maneira espontânea, gerando lamentáveis consequências que se avolumam
em desaires contínuos. Isso, gente, é importantíssimo, essa busca louca pelo prazer, sexo, homens traindo mulheres, mulheres traindo homens, pessoas querendo dinheiro a qualquer custo, porque vão ter carros, iates, viagens, funcionários públicos aí com corrupção, empresários cobrando caro de um lado e pagando pouco de outro.